coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A Bíblia, assim, diretamente, não relata sobre a palavra depressão, mas demonstra em seus versículos, alguns deles, palavras que se assemelham, porque um dos sintomas da depressão é a tristeza, estado leve, moderado ou um estado avançado da tristeza. Estávamos falando no último episódio sobre um pouco do meu testemunho, vamos dar um pouco de continuidade hoje, mas iremos falar sobre o estado leve da depressão, os primeiros sintomas que, não cuidando dele, da depressão, dessa doença espiritual, ela vai se agravar. E se agravando, como falei, pode levar até a morte. Um dos fatos mais notórios que conseguimos perceber, um dos sintomas mais fáceis de perceber é a tristeza, quando a pessoa está numa fase depressiva. A depressão causa uma tristeza, um vazio interior. É claro, é comum termos momentos de dificuldade, às vezes sentimos alguma tristeza. Sentir tristeza é comum, nós somos seres humanos cheios de imperfeições, que perfeito só Cristo. E há fases da nossa vida ou situações que acontecem que o nosso coração se entristece por talvez não conquistar algo ou não teve um dia bom. Mas a depressão, ela é uma tristeza já que é constante. É constante. Passarmos momentos difíceis e sentirmos alguma tristeza é comum. Mas a partir do momento que a pessoa ela já está vivendo nessa tristeza, ela já está alimentando ela, ou situações que têm alimentado ela não é tratada, vai se tornando a depressão. E a mais simples delas é a leve, não que seja que a gente tem que ignorar, significativa ela de forma alguma. Se não cuida, é igual a ferida. Se não cuida da ferida, ela pode virar uma inflamação, infecção, e dependendo do corpo da pessoa, pode até mesmo amputar a perna, e dependendo da situação, pode até levar a pessoa à morte. Eu não entendo muito de medicina, não, mas é justamente isso que acontece quando não cuida de uma ferida. E quando não cuida da ferida, talvez, que está sendo exposta ali, acontece isso. E quando não cuida da ferida da alma, é o que acontece também. Ela vai inflamando, vai piorando, até que vem a morte espiritual ou a morte física devido a ela. Como falei, a depressão não deve ser ignorada. Ela existe. Essa tristeza não é frescura, que muitos pais pensam que é frescura, mas não é. Mas a depressão leve, é claro, é a forma mais branda, de um transtorno depressivo. Os sintomas são menos intensos. Alguém com depressão leve pode experimentar sentimentos persistentes de tristeza, desânimo, desesperança. Mas esses sentimentos podem não interferir na sua vida pessoal inicialmente, ou no relacionamento.
está ali, né? Ela está se sentindo triste, consegue ainda conversar com as pessoas, consegue ainda fazer algo, mas já não tem o mesmo ânimo. Ela vem devagarinho, de leve, mas a pessoa que tem a depressão, está com depressão, ela sente dentro dela uma diferença. Ela já perde a motivação para uma vida cotidiana como antes. Começa a perguntar qual é a razão da vida, por que eu estou vivo, por que aquilo outro. Isso já é o início já de uma depressão no coração da pessoa. Ela começa a questionar porque tem algum vazio ou algo dentro dela que não está completo. Um vazio dentro dela que tem feito ela já alimentar tais pensamentos. Então, quando a pessoa está com essa depressão no estado leve, ela se torna uma pessoa triste, começa a ter essa tristeza, e por devido estar com essa tristeza, é uma pessoa muito melancólica, talvez se emociona com filme, com a música, com a palavra de alguém, ou se entristece, se magoa com facilidade. Ela começa a perder o interesse pelas atividades que antes era apreciada. Começa a ter também alteração no sono, começa a ter insônia de leve, ou um sono excessivo, não quer levantar da cama, uma fadiga leve, a falta de energia, dificuldade de levar a concentração ou tomar decisões, alteração no apetite, ou ela come demais ou começa a comer menos. São sintomas depressivos, vai afetando o corpo da pessoa, vai afetando ela no seu corpo, no seu dia a dia. Aí vem a ansiedade também. Na verdade, a depressão começa devido à ansiedade, né? A ansiedade puxa a depressão. Ela vai caminhando junto ali, ó. A ansiedade que vai levando a depressão. Então, uma coisa vai puxando a outra, desse lado espiritual. E aqueles pensamentos pessimistas, sem esperança já, também se irrita com facilidade. Sintoma no corpo, dor de cabeça, dor no corpo, são sintomas da depressão que, se não cuidado, vai agravando e levando a pessoa à ruína. Eu estava comentando com vocês sobre depressão ontem e já cheguei ao estágio um pouquinho avançado. Não cheguei no último estágio, que Jesus conseguiu me libertar antes. Mas lembro de como iniciou minha depressão. E como a ansiedade atormenta o nosso coração. Eu lembro que quando começou a depressão que eu sofria, menino, criança, novo, eu comecei a me isolar dentro da minha própria casa. Como comentei ontem, meus irmãos ativos, né, gostavam de sair, às vezes me insistia para sair para jogar um futebol, para fazer alguma coisa, para ir na represa que tem perto onde minha mãe mora, e nadar na represa, mas eu ia, brincava, divertia, mas sempre existia uma tristeza. Passava aquele momento ali, chegava em casa, eu inicialmente menino, ligava a televisão cedo, ficava o tempo todo na televisão, o tempo todo, procurando, ou às vezes pegava a TV para irritar meus irmãos, que queria assistir o que eu queria, quando acabou, queria de todas as formas chamar a atenção. Eu achava que meus pais achavam, melhor dizendo, que era coisa de criança, né, birrento, mas não era. Eu estava querendo chamar a atenção. Hoje em dia, com a experiência de vida que eu tenho, percebo
que eu queria chamar a atenção que estava alguma coisa acontecendo comigo. Alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. E eu queria chamar a atenção e acordava às vezes cedo, né? E a gente tinha uma mania de que ligasse a TV primeiro, até os pais chegarem do trabalho, mandava na televisão. E quem acordava cedo? Eu. Aí quando eu estava brigado com o meu irmão mais velho, eu não deixava ele assistir o que ele queria. E com o meu irmão menor, também não deixava assistir o que queria. Era só o que eu queria. Se quisesse ficar passando o dia todo assistindo um clipe, que eu gostava muito de rock na época, ficava o dia todo lá, no clipe. E um dos motivos também que foi acarretando a depressão em mim foi o tipo de músicas que eu gostava de ouvir. Eu, com 9 anos de idade, já gostava do rock. Eu, na minha adolescência ali, me vestia todo de preto, corrente no pescoço. Corrente não tem esse cadeado grande. Colocava junto com a corrente que fecha portão no pescoço, prateado assim. Cabelo grande tinha também. Hoje não tem cabelo, tenho. Grande, cacheado, isso na minha adolescência. E demonstrava para todas as pessoas ali, nitidamente, que não era uma pessoa comum. Mas, como te falei, era uma forma de chamar a atenção. Os meninos da escola onde eu estudava corria para lá e para cá, eu ficava sentado, conversando com um com o outro. Sabe, uma criança adulta? Era tipo isso. Quando conversava com alguém, isso no início da depressão, antes de começar a beber na adolescência. E fazia educação física ali, brincava, jogava o meu futebol, jogava brincadeiras ali, mas sempre recuado. As pessoas perguntavam: o que você tem? Eu falava: não, só não quero conversar. E não, vem pra cá, pra roda dos meninos, das meninas aqui, vamos brincar. E eu sempre me isolava. Sempre. Constantemente. Isso fase de infância. E me isolava, ficava na minha tristeza, acordava e perguntava por que Deus, por que eu estou vivo. E quem sempre questionava: o Senhor existe mesmo, Deus? O Senhor existe de fato, de verdade? Por que essa tristeza? Aí me sentia desprezado dentro de casa. Meus pais sempre cuidavam dos filhos, né? Cuidavam, davam o que podia. A condição financeira não era muito das melhores, mas se esforçava. Mas eu me sentia ali excluído de tudo, dos vizinhos, dos amigos, e procurava sempre alguma coisa para preencher aquele vazio. Isso com criança. Não era para estar nem vivo hoje. Eu comentei que eu tentei suicídio uma vez, mas foi 2 vezes. Teve uma vez, isso já indo para a igreja, né? Começando já na fé. Eu acordei com uma tristeza tão grande no coração nessa época, já com um estado um pouco mais elevado da depressão. Eu acordei com uma tristeza tão grande no coração que eu peguei uma rodovia. Deixa eu tentar. Bem movimentada. Pensa na rodovia bem movimentada, carro nas 2 pistas. E estava indo para a igreja. E eu falei assim: eu não quero saber não. Eu estou indo, mas eu vou passar no meio desses carros aqui. Se me atropelarem, estou nem aí não. Indo para a igreja com uma revolta, uma tristeza grande. Dentro do coração é aquela voz: se joga. Não caminha só não, se joga logo e acaba com isso aí. Acaba com esse sofrimento que você está tendo, carregando. Isso já com 14 para 15 anos. Mas essa média, essa época. 14 para 15 anos. E caminhava eu nessa avenida para atravessar para o outro lado para a igreja. E chorando, sozinho. Derramando lágrimas, os carros passam, buzinando. Aquele desespero, aquela angústia. Aquela vontade de desaparecer. E isso começou com uns 9 anos de idade. Veio se agravar 4 anos, 15 anos, mais ou menos, quase 6 anos. Com esses sintomas de depressão. E com esses sintomas de depressão, como queria chamar a atenção, eu vira e mexe à toa arrumava briga com meus irmãos, briga de agressão.
Eu recordo de uma certa ocasião, meu irmão ele escuta também meus podcasts, que eu tinha brigado com meu irmão mais novo de manhã, e meu irmão mais velho tomou as dores, que os dois eram bem grudados na época. E eu enfrentei meu irmão. Para descontar aquela tristeza que eu carregava, aquela raiva, eu enfrentei meu irmão mais velho, que é 7 anos mais velho que eu. E o menino magrinho, que eu era na época, meu irmão altão lá, eu enfrentei ele ali, fui pra cima e a gente rolou. Tava até minha avó dentro de casa e não sabia o que fazer. Até o ponto de meu irmão arrancar sangue de mim, eu arrancar sangue dele. De tanta raiva que estava naquele dia, de tanta tristeza que eu carregava, de tanto irritado que eu estava. E depois disso, acho que meu pai chegou num dia, separou a gente. Eu fui caminhando na rua, desapareci, falei que ia sumir de casa de novo. Tinha sempre isso. Eu falava que ia embora de casa, saí caminhando, chorando. E não chorando porque tava doendo alguma coisa, que eu tinha brigado com meu irmão, não. Mas tristeza, no meio da rua, caminhando aquele setor, aquele bairro que eu morava ali. Até que eu encontrei minha mãe voltando do trabalho de esquina, perguntou o que foi. Eu falei que eu briguei com o Ricardo, que queria morrer, queria sumir. E era uma doença que não tinha muito conhecimento na época. Hoje se fala muito sobre depressão, pessoas falam sobre antidepressivos, mas não tinha tanto ensinamento sobre isso na época. E isso se acarretava por muito tempo. Eu sobrevivi essa fase da minha vida, que eu posso dizer para você que foi uma das piores. Eu passei por muitas lutas, muitas coisas na minha vida, mas foi o divisor de águas que me deu a oportunidade de conhecer a Deus e me tornar o homem que me tornei. Eu tenho minhas falhas, meus erros, mas eu vou ser muito sincero com você, eu tenho muito orgulho do homem que eu sou, pelo que Deus fez na minha vida e não deixar me abalar com qualquer coisa. Na verdade, dificilmente me abala. Tem fases difíceis, tem. Mas eu sempre dou um jeito. Porque eu tenho certeza que Ele está no controle da minha vida. Mas essas são situações para falar futuramente com vocês. E aquela depressão serviu para que quando eu conhecesse a Cristo, conhecesse a Deus como eu conheci, me levou até o encontro com Deus, porque a minha entrega foi íntegra. Não foi aquela porcentagem pequena de entrega, de ficar em cima do muro, não. Me entreguei de fato, de verdade. Quando fui me libertando, que amanhã eu vou dar continuidade sobre esse testemunho, é importante você entender sobre a depressão e que tem cura para isso. Quando me entreguei, eu saía de casa, andava 40, a 1 hora mais ou menos, não recordo muito bem quanto tempo, era longe da igreja. E já ia orando, com pouco tempo me batizei nas águas. Passou-se alguns meses, me tornei obreiro daquele ministério. Fui evoluindo, fui crescendo no meio do evangelho. Até depois de alguns anos, me tornei pastor. E como um bom pastor fui desenvolvendo, comecei a tomar conta de pastores, até chegar ao grau mais alto do ministério, que foi me tornar bispo do ministério e tomar conta de um estado, né? Deus, ele foi grandioso na minha vida porque a entrega foi verdadeira. E após não fazer parte mais do ministério, Ele me honrou também quando estive fora, mesmo sem merecer. Mas, como eu te disse, a depressão foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu conheci, me entreguei verdadeiramente. Quando eu conheci,
me lancei verdadeiramente e me tornei este homem que eu sou. Então, a cura para a depressão, a solução. Não devemos ignorar de forma alguma a depressão e não devemos de forma alguma ignorar quem sofre com isso. Precisamos cuidar. Amanhã iremos dar continuidade no testemunho e falar também do estado um pouco mais grave da depressão. E vamos cuidar de você e cuidar daquele que precisa. Espírito Santo, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor vá de encontro a essa pessoa que talvez está com depressão ou com algum familiar dessa forma. Está perdida, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir e precisa da sua força, precisa do seu entendimento, precisa da sua sabedoria. Então, que a tua presença, que o teu Espírito, meu Deus, se faça presente no coração desta pessoa e o Senhor venha a fortalecer, a livrar essa pessoa deste mal, a trazer a tua presença sobre a vida deste homem, desta mulher, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz e amanhã iremos dar continuidade a mais um episódio sobre a depressão, saúde mental.